Zé, já tá conseguindo ver minha tela? Aham. Tá? Então, vamos lá. Só lembrando que essa aula está sendo gravada, tá certo? E hoje a gente está na segunda aula do nosso módulo. Então, hoje é a página 54 e a página 55. O que a gente vai aprender hoje? Como que a gente vai atender as queixas e as reclamações dos nossos clientes? Zé, como que você acha que a gente tem que fazer um atendimento para o nosso cliente quando ele reclama? Na realidade, o que é uma reclamação para você? Quando você faz uma reclamação, o que significa para você? Reclamando do produto ou do serviço. Isso. Insatisfeito. Isso. Quando você está insatisfeito, você faz uma reclamação, tanto do produto como do serviço. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa, aconteceu alguma divergência com o que você comprou ou que você solicitou na prestação de serviço, você vai fazer uma reclamação. Então, aqui, ó. Então, o que se considera como uma reclamação? Então, uma reclamação é uma expressão de quê? De insatisfação, quando você está o quê? Insatisfeito com algo. Então, você está insatisfeito com o produto, você está insatisfeito com o serviço, com o processo, né, dentro da empresa. Às vezes você ficou insatisfeito com o atendente que te atendeu ali no momento, quando você foi fazer a compra, ao modo que a pessoa te atendeu. Então, assim, são vários quesitos aqui que tornam uma reclamação, tá certo? E aqui, ó, a gente tem o quê? Os profissionais devem entender que as reclamações são parte normal do dia a dia do atendimento. Quando a gente trabalha com atendimento ao público, Zé, o que acontece? A gente tem que ter, querendo ou não, um psicológico bem forte. Porque o cliente, ele chega reclamando, ele chega bravo lá, mas ele chega com razão. Porque é aquela questão que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, se fosse com a gente também estaria o quê? Nervoso. Então, o que acontece aqui? O atendente, ele tem que ter aquela questão da empatia, ele tem que se posicionar e se colocar no lugar da outra pessoa ali, para poder entender o que ela está falando e para poder solucionar esse problema. E assim, quando a empresa ela tem reclamação de algum cliente, não significa o fim do mundo. É até bom que a empresa ela tenha a reclamação. Por que é bom que ela tenha a reclamação? É bom porque ela sabe onde que ela está errando. E sabendo onde que está errando, ela consegue solucionar o problema. Então, vamos supor que estão reclamando de um atendente. Então, qual que é o problema ali? Teve 2, 3, 10 reclamações ali desse atendente. O problema é o quê? O atendente. Teve uma reclamação, vamos supor, uma loja de imóveis. Teve uma reclamação por parte da montagem. Ou seja, o montador de imóveis ali. Ele não está prestando um serviço adequado. Então, através disso, a empresa, através das reclamações, a empresa, ela consegue ficar atenta e transformar essa reclamação em algo benéfico para ela. Por quê? Ela vai estar solucionando o problema. Deu para entender, Zé? Deu, professor. Essa parte? Então, aqui, ó, qualquer atendente está sujeito a receber uma reclamação. Entenda que a insatisfação do cliente pode ser resultado de um simples mal-entendido. Um ligeiro descuido é capaz de transformar um pequeno deslize num problema de proporção gigantesca. Além disso, uma semana atribulada e estressante pode contribuir para transformar aquele senhor simpático de ontem no cliente rancoroso de hoje. Então, fique atento nessa questão. Tenha paciência. Eu sei que é difícil, a pessoa está chegando, está gritando com você, mas tenha paciência para você poder estar atendendo de uma forma certa esse cliente. Porque, querendo ou não, é aquela questão que eu falei. O nosso cliente, ele tem o quê? Tem sonhos.
E às vezes, você vai comprar alguma coisa e essa determinada coisa que você juntou dinheiro, vamos supor, o ano inteiro, ela dá algum problema? Acontece alguma coisa? Você não vai ficar bravo? Vixe. Não é verdade? Ou por falta do atendente ter te orientado de uma forma melhor? Então, é aquela questão. Então, a gente tem que ter o quê? Empatia. Quando a gente vende, quando a gente tem essa questão do atendimento ao público, a gente tem que lembrar que a gente vende sonhos. É isso que a gente vende sonhos. Então, se a gente vende sonhos, às vezes pode prejudicar esse sonho dessa determinada pessoa, desse cliente, e ele vai vir bravo. E com razão, porque ele criou uma expectativa. Então, você tem que ter o quê? Empatia para tentar solucionar esse problema dele. Tá bom? E o que a gente faz diante das reclamações? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que personalizar o atendimento. Como que a gente vai fazer esse atendimento? Vamos supor, é um homem, uma mulher, o que foi que aconteceu? Personaliza ali o atendimento. Para cada pessoa é de uma forma o atendimento. Tá certo? Às vezes é um senhor de idade, que você tem que ter um pouco mais de paciência. Então, primeiramente, o que a gente faz é o seguinte: personaliza o atendimento. Depois que a gente fizer isso, a gente demonstra disponibilidade e interesse de encontrar uma solução. O cliente ele falou com você, ele conversou com você, você tem que fazer o quê? Demonstrar interesse em ajudar ele. Porque nada mais triste do que você tá com problema, você tentar ir na loja, resolver, fazer, ligar, mandar e-mail, e a pessoa não ligar para você, não tá nem aí, nem te dá um feedback. Então faz o quê? Demonstra que você tem interesse em ajudar essa pessoa. Lembra da questão da empatia, demonstra empatia. Você vende sonho, se você vende sonho, essa pessoa, ela comprou esse material tendo um sonho. Então, aconteceu algo que esse sonho dela foi prejudicado. Então, por isso que ela está nervosa, tá? Mantenha a calma, não altere o tom de voz. Ó, isso é testado, é psicológico. Se eu chegar gritando com você, você vai querer gritar comigo, porque um vai querer falar mais alto que o outro. Concorda com isso? Se eu chegar gritando com você, você vai querer gritar mais alto que eu, não é? Claro, você tá gritando comigo aí? Entendeu? Só que o que acontece? A gente tem que usar a psicologia reversa aqui. Se você tá gritando comigo, eu vou falar num tom de voz baixo. Porque tem graça você gritando comigo e eu falando num tom de voz normal? Tem graça, Zé? Não tem, professora. A pessoa vai se rebaixar, né? Vai, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente tem que utilizar a psicologia reversa aqui. Então, ela gritou com você, não grita de volta. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas não grita de volta. Tenta falar no seu tom de voz normal. Então, mantenha calma, não altere o seu tom de voz. Fica tranquilo, se posiciona ali e deixa a pessoa falar. Deixa ela desabafar. Porque ela tá nervosa. O que acontece é o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente vendeu um sonho para essa pessoa. E essa pessoa, ela ficou muito chateada porque aconteceu alguma coisa. Então, ela vai vir gritando, ela vai vir estressada. Às vezes, as pessoas não resolveram o problema dela, ficou naquele jogo de empurra-empurra, e essa pessoa chegou para você. E ela tá saturada. Ela vai estar gritando, ela vai estar nervosa. Então, fica calmo, não altere o tom de voz, deixa a sua voz normal e deixa ela desabafar, deixa ela falar. Depois que passou essa raiva, ela desabafou, você continua falando normalmente, mas não aumenta o tom de voz. Porque se você aumentar o tom de voz, ela vai querer aumentar o tom de voz e aquilo vai virar uma disputa e não vai dar em nada. Então, o atendente, ele tem que controlar as emoções.
é bem assim, é complexo. Então, se a pessoa ela não tem um psicológico que ela aguenta isso, ela não, infelizmente, ela não é apta para atender um cliente, atender uma reclamação, tá certo? Outra coisa, direciona a sua energia e empenho contra o problema, não contra o cliente. O que acontece? Se a pessoa chegou gritando com você, ela chegou nervosa, o que você vai fazer? Isso é nosso. A gente vai direcionar o quê? Como se ela fosse um problema ali. Então, o seu problema vai ser essa pessoa que está gritando com você. Mas o que você tem que fazer? Você tem que direcionar para tentar resolver esse problema dela. O problema não é o cliente, tá certo? O problema é que aconteceu alguma coisa ali que fez com que o cliente ficou nervoso. Então, o problema não é o cliente. Se você lembrar disso, as coisas dão tudo certinho na hora que você fizer um atendimento. Então, o problema não é o cliente, e sim a situação que aconteceu e que ele está nervoso. Então, direciona para ajudar o cliente. Deixe o cliente desabafar. Então, ele ligou, ele está nervoso, ele está gritando, xingando, falando um monte. Deixa ele falar. Porque isso, a gente tem que lembrar que é igual nós. Se eu tô nervosa, eu vou querer falar um monte de coisa. Se eu vou querer falar um monte de coisa, outra pessoa rebatendo, eu vou falar de novo. Então, se você só escutar, tem uma hora que a pessoa ela acaba. E aquilo parece que ela tira todo aquele peso dela e ela volta ao normal. Não sei se você já chegou a ver, presenciar uma pessoa muito nervosa, ela falando, de repente ela calma. Já. É isso que você tem que fazer. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Deixa ela falar. Deixa ela conversar, deixa ela se acalmar, porque ela se acalma sozinha. Mas deixa ela desabafar ali. Vai escutando, vai dando atenção para ela, mostra que você está ali, mas deixa ela conversar, deixa ela desabafar. Depois que ela acabou, aí você fala. E você tem que fazer o quê? As perguntas com cautela. Tá? Então, cuidado com pergunta que pode ser que seja mal elaborada e essa pergunta possa ofender o seu cliente. Alguma pergunta que você duvide dele. Então, a gente tem que fazer a pergunta, mas fazer uma pergunta com cautela. Cuidado na forma de se expressar aqui. Não apressa o cliente. Deixa ele pensar, deixa ele responder. Você tá ali, você só vai escutar. Deixa ele falar, deixa ele pensar no que ele tem que pensar, antes de você de responder alguma pergunta para você. Tá? Tenha paciência. Assume uma postura firme e assertiva. O que é isso? O cliente ele tem que acreditar em você. Você tem que passar uma postura ali que ele acredite que você vai resolver o problema dele. Que você está ali no momento para tentar ajudar ele, não para enrolar ele. Então, assuma uma postura firme e assertiva. Então, igual eu coloquei aqui, ó, não fala, isso não é comigo. Antes eu tenho que consultar meu gerente, porque eu vou falar uma coisa para você. Você está com um problema. Aconteceu, deu errado o que você comprou. Você está nervoso. A pessoa fala, isso não é comigo. Você vai ficar com o quê? Achando que você é um palhaço ali na hora, não é? Porque essa é a reação que a gente tem. A gente já está nervoso. Então, tem uma postura firme ali. Tem uma postura assertiva. Mostra para ele que você vai resolver o problema dele de alguma forma. Passa essa confiança para o seu cliente. Bom? Zé, até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá de boa, professora. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente não pode entrar na sintonia do cliente. Então, se o cliente está irritado, você tem que manter a calma. Você tem que fazer o quê? Se concentrar para entender o que esse cliente precisa
E por que que ele está agindo dessa forma? Você tem que fazer o quê? Sempre, se você vê, pede desculpa para o cliente. Tem que pedir desculpa para ele. Porque lembra da questão dos sonhos? Ele foi o quê? Ele tinha um sonho e de repente ele não tem mais esse sonho. Então a gente tem que verificar essas questões. Outra coisa, o que a gente tem que fazer? Ter uma ação, ter uma atitude ali para ajudar esse cliente. Esse cliente ele tem que se sentir que vão resolver o problema dele, não que vão enrolar ali para resolver esse problema, tá certo? E sempre a gente tem que fazer o quê? Vai explicando, mas explica de uma forma fácil, uma forma tranquila dele entender. Não fique enrolando, falando uma coisa só para confundir a cabeça do seu cliente. Então, seja prático. Fale numa linguagem que ele vai entender. E aí você vai confirmando depois se o seu cliente está entendendo, tá certo? Ó, não desperdiça energia elaborando desculpas criativas. É aquilo que eu falei. É sim, sim, não, não. Tá? Então, não vai ficar enrolando, criando um monte de desculpinha, sendo que o erro está na empresa. O seu cliente, ele sabe que você está inventando uma desculpa. E isso vai deixar ele nervoso. Então, não fica desperdiçando o seu tempo criando ali desculpa esfarrapada. Tá certo? Por quê? Porque o cliente ele só foi até você para você solucionar o problema dele. Não ficar criando um monte de desculpa impedindo dele estar solucionando esse problema. Outra coisa, não aponte culpados, nem critique a empresa. Então, não fica apontando o culpado. Foi culpa do João. Foi culpa do Antônio. Não, a empresa realmente está complicada. Não fica inventando desculpa, sabe? Não fica apontando um culpado. E também não critica a empresa, porque você está trabalhando, é seu ganha-pão. Então, você tem que defender, querendo ou não, a empresa ali. Mas você tem que defender de uma forma que você vai ajudar o seu cliente. Não que você vai passar o seu cliente para trás. Certo? Então, você tem que resolver o problema do seu cliente. E outra, nada mais triste do que você ter um funcionário e esse funcionário ele não resolveu o problema e ainda ficar culpando, ou seja, entre aspas aqui, queimando o filme da empresa. Isso mostra que a pessoa ela não tem o quê? Profissionalismo. Entendeu? Ó, peça desculpa sempre que necessário. Então, você vai pedir desculpa, mas essa desculpa é igual eu coloquei aqui. Não fica pedindo desculpa toda hora, porque aí a pessoa vai ficar irritada. Porque você está sendo o quê? Exagerado. Peça desculpa, mas de uma forma que seja realmente uma desculpa que você está solicitando ali para o cliente, que é de coração. Outra coisa, a solução deve ser rápida, razoável para as duas partes. Então, aqui, ó, explique com cautela e detalhes o que você fará para solucionar o problema do seu cliente. Lembre-se que ele pode não estar familiarizado com os procedimentos da empresa. E, finalmente, não se comprometa com algo que você não vai cumprir. Extremamente importante. Lembra que eu falei para você da questão do atendimento? Então, vamos supor, se é uma pessoa mais nova, você vai explicar de uma forma. Se é uma pessoa mais idosa, você tem que ter um outro jeito, uma outra postura para poder estar conversando com eles. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, assim, não promete o que você não vai cumprir. Então, vamos supor, deu problema na internet da sua casa. O atendente, ele inventa um monte de desculpa e fala que o técnico vai estar na sua casa amanhã. Você cria expectativa. O técnico não aparece. Você vai ficar muito bravo, porque você criou aquela expectativa. E ele fez o quê?
se comprometeu com algo que ele não podia cumprir. Aí a empresa, ela vai ficar como? Ela vai ficar de uma forma que o cliente ele já vai ficar mais irritado do que ele já está, e às vezes ele até cancela o produto por causa disso. Porque você prometeu uma coisa e não cumpriu. Aí ele fica irritado, ele cancela. Então, como que a gente vai fazer um início do atendimento aqui? Certo? Então, primeiramente, a gente escuta o cliente, vai escutar o cliente, deixa o cliente falar, e você vai anotando o que ele está falando. Coleta todas as informações, todos os dados, tudo que ele está falando. Vai escrevendo, pega um caderninho e vai anotando. Percepção de valor aqui. Então, o que você tem que ver aqui? Qual que é o valor que esse cliente ele está levando em consideração ali? Você acha que o cliente ele está entendendo o que você está falando? O contato que você está tendo é um contato de valor com ele? Ele não está achando que você está enrolando ele? Qual que é a percepção ali que o seu cliente está tendo com o seu atendimento? O que ele está tendo de percepção ali na questão do produto? Como que ele está enxergando ali? Então, isso tudo é o início do atendimento, essa filtragem aqui que você tem que fazer. E o que são os objetivos aqui desse atendimento? Então, você vai recepcionar, ou seja, você vai receber essa pessoa, você tem que passar para ela calma, tranquilidade, ou seja, uma imagem positiva que você vai ajudá-la e vai ter um bom serviço. Esse serviço vai ser um serviço bom para ela. Ou seja, aconteceu um equívoco, mas você vai solucionar e você vai prestar um bom serviço para ela. Informar e orientar. Então, esclarece a dúvida do cliente, ajuda ele. Às vezes ele vai te perguntar 2, 3 coisas ao mesmo tempo, às vezes ele vai te perguntar de novo a mesma coisa, vai lá e ajuda o cliente. Procura informar ele da melhor forma possível. Esclarece as dúvidas dele ali, não custa nada. Outra coisa, direcionar. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um diagnóstico ali da necessidade do seu público, né? Do seu público específico, para você poder o quê? Através disso, você vai direcionar um atendimento para ele. Tá certo? Amenizar. Acalma o cliente, tenta deixar o cliente tranquilo, passa ali uma postura profissional que você está tentando ajudar ele da melhor forma possível. Passa tranquilidade, demonstra que você está se importando com o problema dele. E agilizar, evitar o quê? Perda de tempo. Então, viu qual que é o problema? O que você vai fazer? Acalmou o cliente, já vai tentando já agilizar ali para poder solucionar esse problema dele. E ele terminar a ligação, o atendimento ali, e ele terminar esse atendimento feliz, tranquilo. Certo? Deu para entender, Zé, até agora? Deu sim, professora. Essa parte? Tá? Deu, tá escutando? Tô sim, agora sim. Ó, outra coisa, quais são os erros no atendimento? Então, eu acho que esses dois aqui, eu acho que deixa qualquer consumidor irritado. Que é o quê? Apatia. Ocorre quando o funcionário de uma empresa não demonstra que se importa com o cliente. As pessoas ficam bravas e se ofendem. Então, o cliente ele fica bravo e se ofende. Então, assim, você vai, às vezes, numa loja. A pessoa é aquela pessoa que te olha em cima e embaixo. E ela não demonstra o quê? Interesse no que você está querendo comprar. Às vezes, você está andando na loja e a pessoa não para. O vendedor está ali, não para te atender. Aquela pessoa metida, sabe? Aquele vendedor metido. É isso. Então, ninguém suporta uma pessoa assim. Porque essa pessoa, ela faz o quê?
O consumidor, ele olha esse tipo de atendente e ele vai... Professora, Oi, seu áudio tá ruim, seu áudio. Tá cortando. melhorou? Vai falando aí que nem vai vendo. Tá bom, qualquer coisa você me fala. Tá cortando. Então, a pessoa... Tá, ainda tá? Então, parou. Quando você falou, tava cortando. Ó, então as pessoas ficam assim, não esse tipo de pessoa. Ficam chateadas, porque ela tá querendo comprar, ela tá querendo que alguém resolva o problema dela e a pessoa tá sendo o quê? Snob. Não tá se importando com as dores dela ali. Outra coisa, a vontade. Os funcionários tentam se livrar do cliente sem resolver o problema dele. Então, aconteceu um problema, o que acontece? O funcionário simplesmente ele descarta o cliente. Ah, não é comigo, não posso resolver, tem que ser com a gerente. O gerente está em horário de almoço, volta outra hora, eu não posso fazer nada, você tem que ligar no 0800 e não para atender ali o cliente. Sendo que às vezes é uma coisa tão simples, mas tão simples, e a pessoa por má vontade, eu falo que má vontade para mim é preguiça. Tá? Ela quer se livrar da pessoa e não quer ajudar ela. Porque não custa nada você tentar ajudar. Tem muito isso aí, E querendo ou professora. não, a pessoa tem, né? E a pessoa é um tipo de atendente que ele não deveria estar ali. Só que o que acontece? As organizações, as empresas, elas têm que dar um treinamento para saber e ver que realmente esse atendente não serve, tem que pensar. Por quê? Se acontece isso, a pessoa está de má vontade, o seu cliente, sabe aquela questão da propaganda boca a boca? Então, você chegar para vocês aí e falar assim, Zé, ó, esse lugar que vende lanche, o lanche não é bom, atendimento é ruim e as pessoas demoram para atender. Fora que você fica mais de uma hora para esperar o lanche. Você vai lá, eu tô te falando, comer lanche, Oi? né? Você vai lá comer lanche, onde eu tô te falando? Professora, eu não entendi nada, professora. Cortando tudo. Muito. Tá feio, professora, as condições aí da sua internet, não sei o que tá acontecendo aí, não. Porque eu tô te ouvindo normal. Professora. Tá me ouvindo? Agora? Tô ouvindo. Tá? Então, o que eu falei para você? Vou voltar aqui, tá? Qualquer coisa você fala. Se eu chegar para você e falar assim, Zé, essa lanchonete, o lanche não é bom, o atendimento é péssimo, demoram para fazer o lanche, demoram para te atender. Você vai lá comer lanche? Vou nada, deixa quieto. Não vai. Aí, se você for no lanche, é justamente esse lugar que eu te falei. O que você vai falar para ele? Que vou fazer o quê? Estou falando para você o seguinte. Você falou que você não vai nessa lanchonete, certo? Aí um amigo seu chegou e falou assim, Zé, eu tô com vontade de comer um lanche nessa lanchonete que eu falei para você que é ruim. O que você vai falar para ele? Eu falo pra ele que o lanche é ruim. Não vira. Mesmo sem ter comido o lanche.
Porque eu te falei, não é verdade? Claro, você já me avisou já, ué. Então, olha o que acontece com a má vontade. Eu falei para você, você não foi comer o lanche, você falou pro seu amigo, o seu amigo vai falar para outra pessoa e assim vai virar uma cadeia. Um vai passando para o outro. Tudo isso por causa de quê? Por causa de um funcionário com má vontade. Olha o problema. Talvez também nem é o mal funcionário, talvez é o lanche, que não é saboroso, talvez. Mas é a forma de se fazer, entendeu? Às vezes, o que acontece? A pessoa faz de qualquer jeito. Você entendeu? Faz de qualquer jeito. Então, essa má vontade aqui, olha o que gera, olha o transtorno que gera aqui. Então, esse erro no atendimento aqui é muito complicado. Porque eu já falei que eu não gostei. Você nem foi experimentar. Você seguiu o que eu te falei. Porque eu pensei, seu amigo falou para você que queria comer um lanche nesse lugar. Você já chegou para ele assim, ó, não vai não, porque não é bom. E aí o seu amigo vai falar isso para outra pessoa. E aí vai chegar que todo mundo ali que você conhece não vai comer um lanche lá. Olha o tanto de cliente que está perdendo. Por causa disso. Por causa de uma má vontade. Agora, se chega conversando com você, você pergunta, olha, um pouquinho de refrigerante, sabe? Ó, vai demorar mais uns 10 minutinhos. E te avisando, a pessoa está mostrando que ela está preocupada ali com você e com seu bem-estar. Isso é diferente. Porque o cliente, ele tem que se sentir o quê? Estrela. Ele tem que se sentir como se ele tivesse, sabe? Ele tem que se sentir amado ali. Então, cuidado com essa questão da má vontade. Tá bom? Zé, entendeu? Professora, Oi. eu entendi, só que seu áudio tá ruim, professora. Zé, o duro que eu tô te ouvindo normalmente. Sua voz tá normal pra mim. Eu te entendo, é quando você fala. É quando, igual eu tô falando aqui, tá dando problema? Então, começa a falar normal, aí depois buga, professora, fica conversando, travando tudo. Ai, gente, que estranho. Melhorou agora? Tô ouvindo, Tá melhor? tô ouvindo. Tá, eu vou continuar falando, aí você vê se tá dando algum problema, tá bom? Então, tá. A questão da gente diante de um erro da empresa. Então, como que a gente vai fazer aqui? Admita que teve um erro e que você vai solucionar esse problema. Pede desculpa ao cliente, corrige o erro na hora, diga para ele, explica para ele como que você vai solucionar isso, explica, né, o que foi que ocorreu, não fica se justificando, mas explica, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso, tá? Então, justifica, fala que sente muito, e depois, que isso é extremamente importante, é você fazer um contato com ele depois que você solucionou o problema. Então, você está com um problema, vamos ver, da internet. Teve um problema na sua internet. Aí, o que você vai fazer? Ligar lá, falou com a atendente viu que era um erro da empresa, você estava pagando por
um tanto de velocidade, mas aí eles diminuíram essa velocidade sem você solicitar. E aí, o que eles vão fazer? O que é o legal de fazer? A hora que solucionou o seu problema, entre em contato. Ô, Zé, deixa eu te perguntar, realmente solucionou o problema? Você está com alguma dúvida? Está dando tudo certinho aqui com a sua internet? Olha o diferencial. Você vai se sentir o quê? Uma estrela ali. Querendo ou não, você vai se sentir importante. Poxa, a empresa, ela tá preocupada comigo. Entendeu? Zé, melhorou minha voz? Professora, tô ouvindo. Mas melhorou. Tá ouvindo? Tá travando, professora. Tá travando? Que estranho. Eu escuto você normal. Será que ela tá dando picos? Hã? Será que é a sua internet? Tá normal aí? Tá normal. Professora, tá de boa a internet aqui. Tá normal. Eu não sei o que é. Não. Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa você fala para parar, eu paro e volto, tá bom? Ok. Aí vamos para calma. Escuta mostrando que você tem interesse. Demonstre empatia. É aquela questão. Coloca-se no lugar do cliente. Faça as perguntas, mas perguntas que vão mostrar que você está querendo ajudar ele. Não pergunta que ameaça o cliente. Vamos supor, perguntas que faz com que o cliente ache que você não quer ajudar ele e que ainda ele acha que ele é o culpado, que você está achando que ele é o culpado do problema. Então, repita. O que você tem que fazer? Sempre vai perguntando para ele. Vamos supor, retribua ao cliente a sua percepção sobre o problema dele. Depois, você vai sugerindo algumas alternativas ali para responder essas preocupações dele. De novo, pede desculpa e soluciona o problema. Pronto, seu cliente vai estar calmo. Tá certo? Então, aqui, ó. Qual que é a importância do serviço SAC, né? Que é o serviço de atendimento ao cliente. Ele é obrigatório nas empresas. Tem que ter um serviço de atendimento ali. A pessoa ela pode ligar solicitando um atendimento, uma reclamação, tirar alguma dúvida, auxiliar o consumidor mesmo. E ele está até falando no artigo 39 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor ele não pode recusar atendimento aos consumidores. Não existe isso, virar as costas para o consumidor. Tem que sanar o problema do consumidor. Se não sanar o problema do consumidor, ele pode ir no PROCON. E aí, o PROCON vai na empresa e pode ter o quê? Multa, pode suspender o alvará, uma série de coisas ali. Tá certo? Como que a gente faz esse serviço de atendimento ao cliente? Então, resumindo tudo aqui que a gente já falou. Faz uma apresentação, sonda o que é que aconteceu,
verifica o que é a ocorrência, vai acalmando o seu cliente, tenta solucionar o prazo dele, se tiver necessidade, a gente já coloca um prazo e faz o encerramento, tá certo? Então, aqui um exemplo. Apresentação, você vai falar o nome da empresa, né? Igual aqui, ó, empresa X Informática, nome, sobrenome seu, coloquei aqui Cláudia Oliveira, mas poderia ser Jéssica Rodrigues, à sua disposição. Então, é assim que você vai formular a apresentação para o seu cliente, quando ele ligar e fazer alguma reclamação. Então, X Informática, Cláudia Oliveira, à sua disposição. É isso que você vai fazer. Depois, você vai fazer aquela sondagem ali. Então, você vai fazer o quê? Ó? Com quem falo, por gentileza? Em que posso ajudar? Aí você vai verificar a necessidade. Então, aqui, ó, nessa fase aqui, nesse momento, o cliente ele vai iniciar a reclamação, aí ele vai despejar. Deixa ele falar. Escuta com atenção, escuta com calma, deixa ele falar. Então, você vai escutar a reclamação, depois que você escutou, você vai fazer as perguntas para ele. Depois que você fez as perguntas, vai anotando as respostas e depois você repete tudo que ele te falou, para ver se realmente você entendeu, se está tudo certo, tá bom? Aí, vamos lá. Sondagem das necessidades. Então, aqui, ó, como que a gente vai fazer uma pergunta? Então, aqui eu estou dando um exemplo de um pão que está estragado. Então, aqui, ó, exemplo, pão estragado. Qual que é a validade do produto? Você pergunta para o cliente, qual que é a validade que está o produto? Como que o senhor armazenou o produto? Quando que o senhor comprou o produto? Então, isso daqui são perguntas que você vai fazer para o seu cliente e, através disso, você vai conseguir filtrar ali para tentar resolver o problema. Tá bom? Acalma o cliente. Então, se o cliente está muito nervoso, muito estressado, o que você faz? O senhor pode ficar tranquilo, a senhora pode ficar tranquila. Nós iremos resolver o seu problema. Só um minuto, por favor. Então, aqui, ó, não fala para ele que ele está muito nervoso. Não fala para ele se acalmar. Porque isso deixa a pessoa mais irritada. Então, se eu chegar para você e falar assim, Zé, você está muito nervoso. Fica calmo. Aí que você vai ficar mais estressado ainda, tá? Então, fala para ele que ele vai poder ficar tranquilo, que você vai resolver o problema, para ele aguardar um instantinho que você já está resolvendo, mostra empatia com o seu cliente. Solução, o prazo. Igual aquela questão lá do pão, né, do pão estragado. Qual que é a solução? O que você vai fazer ali para solucionar o problema do seu cliente? Trocar. E qual que é o prazo? O prazo, aqui a gente colocou 24 horas. Então, dentro de um dia, vai ser trocado o pão. Tá certo? Isso daqui acontece o seguinte, a empresa, ela vai estipular ali tudo certinho quando acontecer algum tipo de ocorrência. Então, dependendo da empresa, ela já vai colocar ali a ocorrência, como faz para solucionar e um prazo que você pode estar dando para o seu cliente, tá bom? Aí você vai fazer o encerramento. Como que você vai fazer o encerramento? Você confirma os dados dele, nome, endereço, telefone, agradece e encerra. Tá? Mas aí o que você tem que fazer? Mostrar que você se importou, né, com a ligação dele, agradeceu a ligação dele, e depois você pode ligar novamente para ver se está tudo ok.
Tá certo? Zé, entendeu até aqui? Opa, entendi sim, professora. Tá? Quer fazer alguma pergunta? Não, tá de boa. Tá tranquilo? Aham. E as recomendações desarma o cliente usando a empatia, se coloca no lugar dele, não desconfia do cliente, que isso é péssimo de estar fazendo, não duvida do cliente, não seja irônico, transmita ali paz, transmita confiança, deixa o seu cliente seguro, pede desculpa pelo erro, mas seja uma desculpa de coração, não seja uma desculpa falsa, tá certo? Deixa o seu cliente falar ali, deixa ele desabafar, não interrompe não, deixa ele falar. Diga para o seu cliente que você agradece essa reclamação e que você vai fazer de tudo para solucionar, que através da reclamação dele, a empresa ela vai tomar as devidas providências. Então, demonstra isso para ele, que a reclamação dele foi muito bem-vinda. Não que foi ele fez uma reclamação e ponto final. Mostra para o cliente que ele tem razão ali, certo? Aqui a gente tem o perfil do público em geral. Então, alguns perfis aqui de clientes. Então, a gente tem aquele agitador, tem o especialista que acha que sabe tudo, o pidão que só fica pedindo, o reclamão que só reclama e às vezes não tem fundamento que ele está reclamando, mas ele está reclamando. O colaborador, que é aquele que escuta e ele quer que resolva o problema dele, mas ele é bem mais tranquilo de lidar. O amante da marca, aquele que é o decepcionado, o traído, e o que liga só para tirar dúvida. Então, esse daqui é um perfil de um público, tá certo? Então, a gente tem que entender qual que é o público que a gente está lidando ali na hora, certo? E aí eu deixei até essa mensagem aqui, que a maior alegria de um vendedor é ser procurado pelo seu cliente. Se ele não está sendo procurado, tem algum problema. E aí você tem que sanar esse problema, verificar o que é que está acontecendo. Bom, Zé, deu para entender a aula de hoje? Professora, aula bacana. Deu para entender? Deu, professora. Deu? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá de boa, professora. Tá tranquilo? Atendimento ao cliente é bem, assim, é um tema bem gostoso da gente tá falando, né? É coisa do dia a dia também, né, professora? Envolve, não só o cliente. Isso, é coisa do dia a dia. E assim, se a gente tiver uma empresa, que acontece? A gente fica atento com quem que a gente está colocando lá para vender o nosso produto, para atender o nosso cliente, quem que é o nosso atendente ali. Porque se é um atendente, ele vai prejudicar a minha empresa. Então, assim, é o que eu sempre falo. Às vezes, eu não sei se acontece com você. Eu, dependendo da loja, eu já tenho uma pessoa fixa ali que me atende. Que é uma pessoa que entende os meus gostos, sabe o que eu gosto, o atendimento é um atendimento bacana. Então, eu vou na loja e já procuro aquela pessoa. E eu não aceito que outra pessoa me atenda. Como eu já entrei em muitas lojas, a pessoa me olhou de cima e embaixo, eu já fiquei irritada e fui embora. E eu falei que eu voltava. Porque tem loja que é assim. Acontece isso. Ou demora para atender, te deixa lá esperando para atender, né? Então, o seu atendente,
ele é extremamente importante na sua empresa. O que as pessoas não entendem é o seguinte, acha que o cliente é o atendente, sendo que, na realidade, é o atendente, a pessoa, a empresa que que precisa do favor do cliente. Porque se você não tem um cliente, o que vai acontecer? Você não vai ter faturamento. Se você não tem faturamento, se você não tem dinheiro, como que você vai manter a empresa? Como que você vai manter os seus funcionários? Então, vamos inverter essa questão aqui de achar que o cliente está pedindo um favor, sendo que o cliente não está pedindo nenhum favor. Quem está pedindo um favor para o cliente é a empresa. Então, vamos inverter isso para a gente entender. Entendeu? Já aconteceu isso com você, Zé? De você ir numa determinada loja e você ficar decepcionado com o atendimento? Já sim, professora. Já? E o que você fez em relação a isso? Eu fui embora e comprei outro lugar. Comprou em outro lugar. E você volta nesse lugar de novo? Ah, certo. Você volta? Volto nada, vai ficar lá. Nunca mais, né? Ai, E às vezes aquele atendente não tá mais nem lá, mas você ficou o termo aqui de e você não volta mais. Por quê? Porque você foi mal atendido, você teve um problema, não resolveram o seu problema de uma forma agradável. Porque o que acontece? Tem muitas empresas que duvidam do cliente. E essa questão de você duvidar do cliente, de você desconfiar do cliente, isso você vai perder o cliente e nunca mais ele volta lá para fazer nada. E assim, ele vai falar isso para outras pessoas. É igual o exemplo da lanchonete que eu falei para você. Então, tem que se ficar muito atento. E se você é um bom vendedor, um bom atendente, você vai ter lugar, você vai ter espaço em um monte de outras empresas. Por quê? Um começa a comentar com o outro. Nossa, olha, esse vendedor é um vendedor bom, atencioso. E aí, o que acontece? Às vezes você sai da empresa, vai para outra empresa e você leva os seus clientes junto com você. Porque é assim que funciona. Você sai de uma empresa, aqueles clientes que eram atendidos por você, eles vão atrás de você. Isso é o quê? Fidelidade, aquele cliente fiel. Então, a gente tem que se atentar a isso. A empresa ela tem que investir em treinamento, tem que treinar muito bem os seus colaboradores ali, o atendente. Para quê? Para ele fidelizar o cliente e o cliente sair falando bem. Agora, se eu chegar para você e falar assim, Zé, tem um lanche, um cachorro quente, vamos dar um exemplo, um cachorro quente de uma lanchonete X, é muito bom. É muito bom. Vem com batata frita, coca e é rapidinho que fica pronto. Mas é uma delícia. O que você vai fazer, Zé? eu vou lá ver, ué. Você vai lá querer experimentar. Porque você ficou curioso. E aí, o que você faz? Reúne um monte de gente, seus amigos, e vai lá para comer. E aí, todo mundo gostou do lanche. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão falar para outras pessoas, aí outras pessoas vão querer experimentar o lanche. E aí, sucessivamente, vai virar uma cadeia que todo mundo vai querer comer lá. Agora, se alguém falar mal, às vezes a pessoa nem experimentou, mas ela não vai lá.
Por quê? Porque ela tem confiança na outra pessoa que falou para ela que não era bom. Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento nessa questão. Tá certo? Deu para entender, Zé? Ô, professora, deu sim, toda certeza. Tá? Alguma dúvida? Não? Não? Tranquilo? Então, já vou fazer a chamada e eu vou liberar você, tá bom? Aham. Professora, essa figura você coloca? Oi? Essa figura você que coloca? Sou eu. Percebi, né? Por quê, Zé? Nada, hein? Umas fotinhos chorando, né? Por causa disso. Hã? Porque tem umas fotinhos, parece que tá chorando, os menininhos, tudo assim, por causa disso. É, o Flash lá, a menininha lá chorando. É porque fica mais fácil, mais didático para vocês lembrarem, né? Fica mais visual. Bom, eu sou muito visual, então eu gosto de colocar essas fotinhos para a pessoa entender, para ficar mais fácil. Se eu falar para você, você vai lembrar o quê? Do flash. O que é o flash? Aqui no slide. Que não é para a gente atender o cliente rápido demais. Aí você vai lembrar do flash, que é uma das características ali que não se pode fazer para atender o nosso cliente. Então, eu sou muito visual, então por isso que eu já coloco as figuras ali. Zé, eu já fiz a chamada aqui, tá tudo certinho. Não ficou nenhuma dúvida, você entendeu tudo, tá tudo certo. Entendi sim, professora. Tranquilo? Posso ficar preocupada, então. Ô, professora, para dormir em paz. Então tá bom, então, Zé. Então, ó, bom final de semana para você, tá? Agradeço a presença na aula e fica com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, depois você me chama, tá bom? Demorou, professora. Você também. Bom final de semana, fica com Deus, hein? Amém, amém. Se beber, Tchau, não tchau. dirige, hein, professora? Imagina. Nunca. Falou. Tá liso. Tchau, tchau, Zé.